noite para quem for assistir essa live depois. E boa noite para quem já está chegando. Vou aguardar mais um pouquinho. Boa noite, gente. Segundo dia da nossa live aí, da nossa semana da visibilidade da hidradinite supurativa. E é isso aí. Vamos colocar gente, é isso aí. Hoje vamos ter a sol por aqui. Oi. Tá me ouvindo? Tô assim, tudo bem, gente? Que ontem meu som tava mó baixo. Não, tá bom. Eu não tenho um filtro decente aqui. Eu nem vou colocar porque a minha internet ainda tá uma porcaria, meu. Então, se parar, você já sabe. Você me desconecta aí. Eu tô até na sala aqui para poder ficar bem pertinho do Wi-Fi, entendeu? Boa noite, gente. O negócio. Hoje a gente vai fazer num formato um pouco diferente para a gente poder aproveitar até melhor, entendeu? Hoje a nossa live vai ser sobre laser terapia, para a gente conhecer aí o que é, o que envolve, como é feito o tratamento. Então a gente vai fazer no formato de entrevista. Então eu peguei todas as perguntas que vocês mandaram lá na caixinha, peguei algumas perguntas, dúvidas que eu também tinha, e a gente vai passar aqui, vai passando pergunta por pergunta para a gente poder ir respondendo. Só que, às vezes, é super natural entrar algumas perguntas aqui no chat. Faz parte e é bom. Eu só queria pedir para, se tiver como, vocês mandarem essas perguntas bem aqui embaixo no chat. Tem o botãozinho do mais da câmera e tem um botãozinho de ponto de interrogação de pergunta. Esse botão dá para vocês colocarem a pergunta de vocês, porque aí a gente não perde e aí a gente vai conseguir responder todas as outras que vierem aparecendo durante a live. Tá bom? Se vocês tiverem como fazer isso. Só pra gente não perder no meio dos comentários que às vezes podem ir sumindo. A Sol, acho que a internet dela caiu. Eu vou tentar chamar ela. E eu também já vou chamar o Dr. Ricardo, que é quem vai fazer a nossa live hoje. Já vou chamar ele. Pra gente já dar sequência aí na nossa live. Gente, o meu som tá bom? Funcionando aí se o som tá bom. Tá bom? Eu caí, mas eu voltei. Boa noite, doutor. Eu vou tentar ficar. Se eu ver que vai cair, eu saio e aí eu fico nos comentários, tá? Para não atrapalhar. Boa noite, Mel. Boa noite, Tom. Boa noite. Boa noite, meninas. Ó, doutor, a gente já quer começar agradecendo aí por o senhor ter vindo, ter disponibilizado um tempo para conversar com a gente, falar aí, né? Eu acho, já estou falando isso, eu estou falando até repetitivo. É super importante, bastante informação. E a laser terapia, eu vejo que é um conhecimento que pouquíssimos portadores ainda conhecem, para que funciona. A maioria das vezes associa apenas a depilação a laser, né? A gente hoje vai discutir ainda sobre isso para mostrar que é muito mais seguro. Então a gente quer agradecer aí pelo senhor ter topado vir fazer a live com a gente. Eu tô super curiosa. Para mim é importante isso. Eu tô na fase de campo do meu doutorado e eu vou trabalhar sobre explicar qual é o mecanismo de ação de uma técnica que se usa com a laser-terapia, que se chama ILIB. E essa técnica, ela vem a calhar bastante na questão da hidradenite. Eu fiquei muito contente, porque eu tive uma fase que eu fui até a estética, tudo que é de estética, tudo, pós-operatório, a parte de rejuvenescimento, associação de técnica, microagulhamento, mancha, ruga, terapia capilar, tudo que envolve estética, sabe? Aí, lá já deixei meus quinhões lá, né? Inventei lá o cosmético autoativado. Aí depois desenvolvi protocolos na área, mas a parte da patologia,
para mim eu acho que tem uma missão maior a se cumprir lá, sabe? Uma coisa é beleza, outra coisa é saúde, né? A gente sempre, Verdade. quando eu sempre vou dar feliz aniversário para alguém, eu falei paz e saúde, né? É interessante que para a gente ter paz com doença é meio complicado. Então, eu fiquei muito contente. Essa hidradenite, HS, ela veio a- de encontro ao meu propósito, sabe? Essas novas ideias que a gente tem, que a gente pode oferecer. Então, eu fui pesquisar, vi o que estão fazendo com luz. Eu tenho o meu orientador no doutorado, que ele me ajudou bastante nessa questão. Com a minha experiência clínica, e eu vou deixar aqui para vocês o que eu acho de interessante para HS, sabe? Eu tô muito esperançoso, honestamente, Mel e Sol, estou muito esperançoso, porque o que eu vejo do laser, por exemplo, em Fournier mata a pessoa em 5 dias. É uma infecção Meu Deus. que dá geralmente em obeso, nas partes púdicas, e ali ela invade a pessoa por dentro ali e vai para sepsis no instantinho, sabe? É horrível. Nossa. Sabe? Então, e o laser a gente tem conseguido. Eu participei, acompanhei 2 casos e a resposta foi maravilhosa, foi excelente. Então, eu estou aqui para tirar essas dúvidas, para acrescentar. Nós estamos aí no projeto da Luz na HS, né? E isso para mim é uma honra. Nossa, e pra gente uma É, esperança. É, isso é verdade. A primeira pergunta que a gente teve, eu acho que até para a gente começar a introduzir mesmo o assunto, é no que consiste a laser terapia? Quais são aí as bases desse tratamento? Essa é a primeira pergunta. tá. Bom, quando a gente fala de laser, nós estamos falando de luz. A luz, ela está dentro de um contexto que chama radiação eletromagnética, que vai desde do micro-ondas até ondas de raios do sol, raio-x, tudo isso é luz. A raio-x é um tipo de luz, a gente não enxerga, mas é um tipo. Ultravioleta também. Aí a parte que o ser humano enxerga, que é a parte estreitinha ali, que vai do espectro ali de 400 até 700 nanômetros, é um comprimento de onda estupidamente pequeno. Então, isso é a luz. Como que a gente pode entender isso aí? Nós temos na nossa pele uma substância chamada 7-deidrocolesterol. Quando o ultravioleta B, que está no Sol, que bate aqui na Terra, incide sobre a nossa pele, entre 10 horas da manhã e 4h30 da tarde, quando isso acontece, esse 7-deidrocolesterol, que é uma gordura, ela se transforma em vitamina D. Tá? E a vitamina D para a gente, ela é uma maravilha. Quando o sol incide, a luz vermelha e a luz azul incide sobre a clorofila, ele vai produzir a glicose na planta. Então a luz, ela é uma energia de ativação. E dependendo da cor de luz que incide sobre determinadas estruturas, ele vai produzir alguns resultados, tá? Ele só tem que ser absorvido. Então eu acho que assim, para o pessoal, quem mexe com eletricidade, por exemplo, e vai trabalhar com luz, a pessoa bate cabeça. Quem trabalha com radiofrequência e vai trabalhar com luz, a pessoa bate cabeça. São grandezas físicas diferentes. São ações diferentes. É uma coisa incrível. No meu curso, para você ter uma ideia, eu falo para o pessoal, eu falo, vocês não sabem o que é luz. Vocês vão ouvir pela primeira vez na sua vida o que é luz aqui no curso. E chega um momento que eu chego e falo, luz, essa é a turminha de hoje. Turma, essa é a luz. A luz é uma das 4 forças que rege toda a animação do universo. Então, para resumir isso se chama bóson, né? Para resumir isso, se a luz é uma das 4 forças que rege toda a fenomenologia do universo, é impossível você irradiar um tecido vivo com a cor certa, entendendo os cromóforos que tem ali,
que vão ter a sua absorção e não produzir um resultado. É impossível. A gente só precisa ver alguns limites que tem de penetração, a questão com que cor de luz trabalhar, a intensidade dessa luz ali. Então, por exemplo, luz pulsada, você pode trabalhar para fazer epilação, que é muito bom no caso de hidradeniite. O laser de ND-YAG, que tem o 1064 e 532, também pode ser usado. Isso são luzes de alta potência. São luzes de alta potência. A luz que eu trabalho, que eu sou especializado, é o laser de baixa potência, a luz de baixa potência, ou seja, ele tem no máximo 100 miliwatts, com alta potência pode chegar a 6 watts, 40 watts, né? 1000 watts, tem luz dessa aí, eles dão um tiro na Lua, bate no espelho e volta, ele sabe qual é a distância certinha entre a Lua e a Terra. Tem laser de 500 watts que corta a chapa de aço. A indústria já usa isso faz tempo. O laser que nós trabalhamos, ele não é esse laser de alta potência que usa aí na medicina de 3 watts, 10 watts, 40 watts. Nosso laser é um laser de 100 miliwatts. Por que isso aí? Ele não pode induzir no tecido uma temperatura superior a 1 grau. Se o seu organismo, quando eu incida esse laser sobre o seu organismo, ele sair de 36,5 e for para 37,5, o seu organismo começa a se defender daquilo. Para ele é uma agressão. Infelizmente, porque isso consome mais tempo. Quanto menor a potência do equipamento, mais tempo a gente leva, sabe? Então, é extremamente seguro, extremamente seguro. Eu tenho famílias, que nem uma fisioterapeuta, a filhinha dela, ela sofreu um afogamento e ela está em coma. É a outra filhinha dela que aplica o laser na irmãzinha, sabe? Então ele é muito tranquilo, não tem risco nenhum, sabe? Tem seus limites por ser uma terapia, mas é de amplo espectro. Você trabalha em quase tudo, tá? Então, se você pode explicar assim, grosso modo, o que é o laser? O laser é uma luz que é trabalhada, o ser humano conseguiu trabalhar essa luz. Tá? Então ele conseguiu direcionar esse raio para um ponto só, colimação. Essa luz é de uma cor só, ela é monocromática. Então eu sei especificamente o que ele vai pegar ali. E por fim, ele tem uma das maiores qualidades que tem a luz do laser, e só o laser faz isso. Se chama coerência. Imagina que a luz é um monte de soldadinho, tudo caminhando junto. Então a coerência é como se todos eles estivessem batendo o pé no chão ao mesmo tempo. Isso, quando chega no tecido, chega uma luz com música. Tum, 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 tum. E é só o laser que faz isso. E música a gente lembra de frequência. Frequência toda matéria tem. Então é como se você fosse trabalhar nessa frequência e mudasse essa frequência para uma frequência melhor. Você tira de doença, você tira da patologia, porque você induz uma frequência boa, uma música boa. Enquanto lá está todo o som que está saindo é só gritos, você induz uma frequência boa. É interessante uma leitura dessa, né? Quando você trabalha com LED, por exemplo, já não vai ser a mesma coisa, porque o LED é incoerente. Todas as outras cores de luz são incoerentes. A única cor de luz que é coerente é o laser. Então, as outras cores, quando você coloca um LED em cima de um tecido, já não vai chegar música. Vai chegar o quê? Vai chegar um ruído. É uma rádio fora da estação dela. Sabe? Então ele vai fazer alguma coisa? Claro que ele vai, é um bóson, já disse que a luz é um bóson, mas não tão eficiente quanto o laser. E do que eu tenho conhecimento, o que é usado hoje na HS é muito mais LED do que laser. E isso é um problema. Isso é um agravante para a fotônica, sabe? Por isso que eu disse, eu estou chegando para agregar. Para a gente consertar aquela ideia que foi feita, né? Eu estou indo para 22 anos que eu trabalho com fotônica. Há 10, aí está certo nesse sentido, há 10 eu trabalho exclusivamente com a fotônica. Eu não faço outra coisa a não ser estudar a luz, desenvolver protocolo, entrar com novas patologias e etc. E deixa eu perguntar uma coisa, doutor. A fotobiomodulação, ela entra na parte do laser ou na parte do LED? Fotobiomodulação
a gente pode chamar como o universo da fotônica. Onde entra laser, onde entra LED. Tá? Laser e LED estão dentro da fotobiomodulação. Ambos fazem a fotobiomodulação. Só que eu não troco um laser por um LED. E eu conheço os dois. Eu tenho painéis de LED com 2.000 LEDs. Eu tenho várias coisas. Então, eu sei o resultado. Quando eu fazia os pós-operatórios, lá no Charles Yamaguchi, um médico cirurgião plástico, eu tinha LED e eu tinha laser. E eu fazia questão de acompanhar, comparando os pacientes. Ele operava demais. Ele dormia dentro do centro cirúrgico, para você ter uma ideia. Os tempos bons da cirurgia plástica, né? Aí, eu aplicava nos pacientes e eu ia comparando mesmo. Eu ia comparando, sabe, o que era. E o laser era infalível. Quando eu aplicava o laser em cima do corte, numa incisão submamária, quando vai fazer um enxerto, você vai pegar uma lipo, você vai pegar uma dermolipectomia, uma ritidoplastia, tudo é muito diferente. Se você tiver, por exemplo, é uma das coisas que eu quero trabalhar na HS, uma fibrose, vamos falar aí, uma fibrose que todo mundo conhece, cesárea. Tá? Eu peço para a paciente, toca na sua cesárea. Ela toca lá, está entumecido. Aí eu pego o laser e eu vou aplicar o laser ali, no protocolo que eu tenho. Toca, pega de novo. Ela vai pegar, às vezes ela tem que ficar procurando, que ela não acha. Por quê? Já dissipou a inflamação, já começou o efeito fibrinolítico, que começa a tirar o excesso de fibrose que é formado ali. Eu fiz esses dias numa garotinha, a mãe trouxe para a gente atender, que tem HS, é portador, e aqui tinha uns pontos assim que estava subcutâneo ainda, sabe? Aí eu falei para a mãe, toca aí, e eu entrei com laser depois. Mexe de novo. Ela vai mexer assim, ela já não estava sentindo direito. Você percebe que o volume diminui na hora que você aplica. Quando você faz isso, você melhora a oxigenação, melhora o sistema imunológico, porque chega mais soldado. Porque antes tinha um tecido que estava sendo encapsulado ali, sabe? Processo anterior a isso aí. Então e fecha. Aí só passa. Isso com devido credenciamento. Polícia, o exército, médicos, não chega alimento. Então, quando você faz isso, você deixa o remédio passar também. Tá? Não só quem está levando como remédio. Aí você drena, você leva oxigênio, você leva o remédio, você leva o alimento que precisa, aí ele diminui. E o organismo tem condições de competir mais com aquelas bactérias que estão ali. Eu estou falando isso aí no grau 1, né? Me perguntaram assim, se tem um melhor entre o laser. Aí eu agora com essa se tem um que daria um resultado melhor, ou se, na verdade, é o paciente. Eu acho que é o seguinte, você tem que prestar atenção. Eu tenho um aparelho de laser que eu desenvolvi e eu vendo. Mas você tem que pensar o seguinte, primeira coisa, tem que ter fibra ótica. Segundo, tem que ser extremamente portátil. Terceiro, tem que ligar na tomada. Quarto, tem que ser vermelho e infra juntos, ligando em conjunto. O laser vermelho e infravermelho juntos, são duas cores de luz. Vermelho é aquele que você enxerga assim, que dói na vista. O infravermelho você já não enxerga. É o infravermelho, tá aquém da onde o ser humano pode enxergar, sabe? Só que ele tem umas propriedades fantásticas. E o vermelho também tem. O infravermelho ele vai trabalhar por um caminho e o vermelho vai trabalhar por outro caminho e dando o mesmo resultado ali na frente. Então, quando você seleciona o vermelho e o infra juntos, o resultado vai ser melhor. Tem publicação disso aí já, por incrível que pareça, em cicatrização. Cicatrização infectada com Staphylococcus aureus ainda, quer dizer, contaminando mesmo o recinto. E aí você consegue um resultado melhor. Então, a ideia é essa aí. Ser um aparelho portátil, ligado na tomada, ter fibra ótica, ligar vermelho e infra juntos e ele ser caneta. Não, esse de cluster não presta para a gente. Muitas vezes você trabalha em pontual. Muitas vezes você vai colocar a fibra ótica dentro de uma ferida de hidradeniite, para ela começar a fechar de dentro para fora, por segunda intenção, sabe? E não por fora. Não te interessa aplicar por fora. Esses aparelhos que não têm fibra ótica, você não consegue fazer isso aí. Então a fibra ótica tem que ter, e tem que ter no máximo uns
2 centímetros mais ou menos, para você ter apoio de mão onde você mexer. Mas sim, se o aparelho for isso aí, tem no máximo 100 miliwatts, qualquer laser vai produzir resultado. Né? É isso que eu quero deixar claro para todo mundo. Tem uma aqui. Esse tratamento, ele é de reparação, e aí acredito que sim, né? Pelo que o senhor acabou de falar, né? Se ele é o quê? Desculpa. Uma reparação da pele, né? Ah, sim, é. Nós pegamos ferida aí, nossa, 20 anos de ferida na perna, essa que você conhece a pessoa, a vida inteira ela tem um paninho amarrado ali, sabe? Em 4 meses a gente fecha. Eu tenho fotos aqui, se eu colocar aqui, todo mundo começa a vomitar. Por isso que eu estou muito esperançoso, meu, do que a gente pode fazer. Agora, a hidradenite, ela tem um complicante, que é a bactéria. Entendeu? Só que para esse complicante, nós temos um outro descomplicante dessa situação aí. Nós estamos desenvolvendo um protocolo para a hidradenite. Estamos desenvolvendo um protocolo. Nós estamos construindo, porque isso não existe. Nós estamos construindo, então nós vamos usar produtos, joga lá para outro lado do Morro do Everest antibiótico. Para outro lado, usa antibiótico enquanto precisa, sabe? Que o antibiótico, para o seu intestino, para a tua flora intestinal, para o seu bioma intestinal, ele se refazer depois do antibiótico, é mais de ano para conseguir fazer isso aí. Mesmo porque a gente não se alimenta direito, nós somos pessoas inflamadas, que é a base da hidradenite, é o terreno biológico inflamado. Tá? Então, o nosso protocolo vai ser sem remédio. Sem remédio. Voltando ao alerta. Se na necessidade do momento, continua tomando remédio. Sabe? E aí a gente vê o melhor momento para você abrir mão dele, que aí não vai precisar mais. Nós temos substâncias, Mel, que são maravilhosas para infecções desse tipo. Eu vou repetir, maravilhosas, confirmado. E aí, assim, tudo que as instituições de saúde, conselhos, principalmente conselhos, e a televisão e a mídia falar, cuidado que isso aí não presta, ligue a luz amarela. Liga a luz de atenção, ali tem alguma coisa boa, que você está mexendo com interesse de indústria farmacêutica, você está mexendo com interesse de gente que está embolsando o seu dinheirinho para o bolso, tá? Nossa, você vai ver, nós vamos colocar um protocolo aí, tem que confirmar, nós estamos angariando os casos, estamos fazendo o desenho de como nós vamos fazer essa investigação, mas tudo indica que nós vamos apresentar uma solução muito bacana para o paciente ou a pessoa que é portadora da HS, ela vai conseguir contornar isso muito fácil, sem bagunçar o intestino, todas as vezes que ela precisar, sem bagunçar o intestino, sem mexer com remédio, sem detonar o fígado, sem mexer com o rim, sabe? Então, tudo coisas dentro daquilo que a saúde manda. Isso é importantíssimo, né? Porque Muito. a gente sabe, né? Tomar antibiótico a gente precisa, tem períodos que a gente realmente precisa. Mas tomar por longos períodos, que é o que acontece na maioria dos pacientes, você conversar com portadores, a maioria toma por longos períodos, 8 meses, 6 meses, acontece, porque infelizmente ainda não tem um protocolo melhor que supra essa necessidade. Então, isso para os portadores vai ser incrível, né? Muito incrível mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você, sobre isso aí que você está falando. Semana passada, eu estava com a Luísa Freitas, e a gente estava numa reunião, e nós tivemos um retorno do seguinte: conseguimos um desses produtos que nós vamos usar, que é um frasco de meio litro, 500 ml, super concentrado, e aí nós vamos pegar 10 ml, a gente faz 1 litro do produto para o pessoal tomar. Não só tomar, como aplicar tópico. Então, vai tomar e vai aplicar tópico, sabe? Esse produto, até agora, que não é um antibiótico, lógico, não bagunça com o intestino da pessoa, não mexe com a cabeça, não mexe com o sangue, não mexe com nenhum outro sistema que vai alterar alguma coisa do terreno biológico. Nenhum, sabe? Até hoje, eu nunca vi esse produto perder para alguém.
Eu nunca vi. Para uma situação dessa aí. Para uma situação dessa aí, tá? Aqui, ó, acabou com o meu dedo aqui. R$ 50. R$ 50, tá? Meio litro. Com 10 ml, você faz 1 litro. E aí você vai borrifar onde está o problema e você vai tomar, tá? Isso já é de uma valia, de uma grandeza absoluta para as pessoas que o organismo dela está nessa situação. Tá? Eu só não vou falar o nome do produto aqui, porque a gente tem que fazer o teste para ver se ele vai responder. Tudo a gente tem que confirmar com evidências clínicas, né? A gente fazendo isso, obviamente, nós vamos cantar para tudo quanto é lá, todo mundo vai ficar sabendo. É só seguir a gente aí no Instagram. Eu tenho que ela entrando um pouco no ramo da depilação, que é o seguinte: se as lesões estiverem inflamadas, posso fazer isso? Sim, a depilação ao laser no caso. Se a lesão estiver inflamada, se pode fazer o laser de Isso. alta potência? Não é recomendado. Não é recomendado, porque você acaba produzindo uma necrose em algumas estruturas lá dentro, sabe? Principalmente da papila. É melhor você desinflamar, isso não é difícil, você desinflamar com o laser, e aí uma que se tiver inflamado, tiver um edema muito grande, não muito grande, palpável pelo menos, a luz não vai chegar até onde está o folículo pilosebáceo. Ela não chega na matriz lá para matar o pelo, entendeu? Então isso aí complica um pouco. A laser terapia você já pode. Aliás, você deve, que aí a hora que você aplica o laser, você dissipa o edema que está ali, que é uma das características, calor no bordo tumoridor é uma das características da inflamação, que é o tumor, que eles chamam de tumor, que é o edema, que é onde incha, e aí você aplica o laser, você desfaz o edema. Aí o sangue circula e vai chegar mais todo o sistema de defesa do paciente ali também para controlar a HS. Aí você pode trabalhar depois com alta potência. E eles perguntaram, esse laser, a laser que é usada a baixa potência, ele pode ser feito em qualquer lugar do corpo, independente do lugar onde tem a lesão? Qualquer lugar do corpo. Eu só digo o seguinte, às vezes eu vou fazer o laser em região de períneo, para incontinência urinária, trabalhar em hiperplasia prostática, e quando eu ligo as duas cores, o vermelho e o infra, a pessoa sente umas pinicadinhas, sabe? Aí eu deixo só o infra, que é o mais indicado para a situação. Acabou. Acabou. Agora, você pegar uma mucosa, por exemplo, que nem a mucosa vaginal, você pode ligar as duas que não tem manifestação de dor nenhuma, que às vezes a gente irradia até a bexiga por dentro, quando tem alguma inflamação na mucosa da bexiga, a gente irradia por dentro, sabe? Tanto por cima do abdômen como intravaginal. E nunca tive. Então, a questão é a seguinte, tem que ver a área, que eu me recordo agora do que nós estamos falando da HS, seria só a região de períneo, virilha não. Mas é assim, sentiu, deixa só o infravermelho. Não tem problema nenhum, sabe? Não tem problema. Pelo menos no primeiro momento, você vai ter o mesmo resultado. E aí tem essa que é assim, como funciona o tratamento? Existe uma margem de sessões? E se tem intervalos, como funciona o intervalo? É feito uma vez por semana, ou cada 15 dias, cada 20? Você tem uma margem do quê? De sessões. De sessões? Então, primeiro, varia conforme o caso. Varia conforme o caso. Os meus protocolos são os seguintes. Vou dar um exemplo clínico, prático, que aí acho que é melhor para o pessoal entender. Quando eu vou fazer um pós-operatório de cirurgia plástica, eu entro com o laser atendendo a pessoa 2 vezes por semana. Tá? 2 vezes por semana está perfeito. Se não tiver nenhuma intercorrência. Se essa pessoa tiver com dor, eu vou trabalhar todo dia. Se essa pessoa estiver com início de necrose em algum tecido, areola, por exemplo, ou próprio na dermatectomia, que é a cirurgia de abdômen, eu vou atender ela todo dia também. Está começando a necrosar, eu faço todo dia, que eu preciso de sangue chegando. Eu não posso fazer 2 vezes por semana. Então, eu sempre falo para os profissionais do meu curso, avalie o momento. O que vai fazer o profissional decidir, para fazer o quê? Avalie o momento. Tá?
Tá com dor? Eu atendo até 2 vezes por dia quando a pessoa está com dor. Então, por exemplo, a medida de dose, remédio você fala 250 miligramas, 500 miligramas, né? Com o laser, a dose a gente mede em joule, porque a luz é energia. E eu, quando eu falo de energia, eu falo de joule. É a dose. Então, 4 joules, 12 joules. Para cicatrizar, para você ter uma ideia, 4 joules. Tá? Quem quiser falar em tempo, para entender mais ou menos tempo, eu vou falar o tempo que leva aqui. Mas não se fala em tempo com laser. Energia não se mede em tempo, energia se mede em joule. Tempo nunca foi unidade de medida de energia, né? Então, quando eu estou trabalhando com um paciente, eu vou aplicar 4 joules num ponto, eu demoro 40 segundos num ponto, eu já ponho 4 joules. Se você chegar para atender e você está com dor, eu vou para 60 joules. De 4 joules eu vou para 60. 60 joules no processo de reparo não é recomendado, porque você dá uma estacionada no processo de reparo, sabe? Então, se a pessoa tiver um HS, isso faz parte do nosso protocolo, num primeiro momento eu não tenho que pensar em cicatrização. Nenhuma. Minha preocupação não é cicatrização. A minha preocupação é a dor, a minha preocupação é não deixar o processo evoluir, a minha preocupação é dar condições do organismo a modular tudo o que está acontecendo ali. Essa é a minha preocupação. Então, varia muito. Se você chegar para mim, ó, tá inchando aqui, eu vou te atender hoje, amanhã, depois, até desinchar. O que eu acho, no caso do HS, comparando o HS com outras patologias semelhantes, em 3 dias, 4 no máximo, a gente já murcha aquilo. Entendeu? Isso é um ouro, é muito grande, né? A pessoa. E o que muitas vezes, Mel, eu fico preocupado com a pessoa que tem HS e ela ter que ir tratar com alguém, sabe? E muitas vezes, dependendo do quadro dela, é bom ela ter um aparelho com ela, para ela se tratar. Porque senão ela vai gastar uma fortuna com alguém que cobra, obviamente, né, que vai cobrar para fazer o tratamento dela, né? Então precisa colocar esse valor na balança. Por que que eu falo isso? Muito tranquilo. Eu tenho esperança que esse protocolo que a gente vai fazer, do jeito que nós vamos montar, e eu já estou brigando com os interesses de alguém aí, de alguém, né? De alguém não, de alguém, né? Claro, não seria diferente, né? As pessoas olham aqui já vendo onde tem lenço, se estão chorando, vão ver ter lenço, né? Essa que tá morrendo, vamos levar a vela lá para esse povo. Tem que ter negócio em tudo, né? Então, eu acho que nós vamos deixar o portador. A Luísa falou para mim, ó, cuidado com alguns termos que você vai falar lá, porque senão o pessoal fica bravo, né? Tá certo eu falar portador? Certo, tá certo, sim. Ah, é? Então tá bom. Então, se chegar nesse paciente, deixa eu pegar mais a minha praia. Se chegar nesse paciente, ele com esse frasco de R$ 50, mas outra coisa que é pouca também, ele vai conseguir dominar ele mesmo, sabe? Porque é crônico, a gente sabe que é crônico. É igual câncer. Muita gente não sabe disso. Mas uma vez canceroso, sempre canceroso. Sempre canceroso. Tudo que tem no organismo da pessoa para se manifestar um tumor novamente, está tudo ali ainda. Está tudo ali ainda, sabe? Então a pessoa precisa trabalhar com a prevenção. E no HS é a mesma coisa. Agora, eu tenho uma esperança muito grande que essa pessoa ela vai voltar a comer o queijinho dela. Que eu sei que o queijo é um problema aí, né? Ela vai poder ficar estressadinha, ela vai poder se apaixonar de novo. Quando se apaixona, sempre estoura HS, né? Só vem bucha quando junta com alguém. Então ela vai poder ter uma vida normal novamente. Essa é a minha esperança. Sabe? Por isso que eu estou dizendo, eu estou muito feliz de ter sido convidado para participar dessa Luz na HS. Se falou luz, é comigo. E aproveitando aí para até pegar esse gancho aí do portador, poder ter as coisas dele, ter até uma certa independência nesse tratamento, por enquanto, ainda não vem o protocolo, não vem tudo isso, quais são os profissionais que são aptos para realizar a laserterapia? Porque, ultimamente, né, vem surgindo muita coisa aí na internet. Eu conversei com a Luísa essa semana sobre peelings aí que eu vi o pessoal usando, falando que
desenvolveram, que fizeram, e são coisas que a gente precisa tomar cuidado, porque a gente já tem uma questão na pele. Não pode sair indo e fazer em qualquer lugar. Então, se a gente puder pensar sobre isso. Boa pergunta. Olha, eu faço algumas exigências. Tá? Eu faço algumas exigências. O que acontece, por exemplo, com pessoas que têm doenças crônicas? Vamos falar uma mãe que tem autista dentro de casa. Ela vai precisar do laser o tempo todo. Então, nós permitimos que essa mãe adquira o equipamento para tratar do filho dela. Mas ninguém. Tá? Tanto é que se ela pede protocolo para a gente para outra coisa, a gente não passa e deixa muito claro por que ela está comprando. E geralmente quem compra, o profissional que indicou a compra, a aquisição, ele é o responsável por essa paciente aí. Tá? Se for alguém da área da saúde, da estética, que tenha curso superior em qualquer linha voltada à saúde, terapeutas, acupunturista, esses a gente vende o laser para eles sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Tá? E para o paciente com hidrodenite. Esse paciente também pode comprar, adquirir esse equipamento para este fim. Tá? Nós vamos aí, tem um projeto gigantesco, muito grande, que nós vamos abraçar todo mundo que tem interesse em trabalhar na fotônica, trabalhar na fotônica não, na saúde integrativa. O que é saúde integrativa? Tudo que não usa remédio nem bisturi. Tá? Então, precisou de receituário, cai fora, não entra lá. Então nós estamos lançando agora, daqui eu acredito uns 2 meses mais ou menos, um curso de pós-graduação para quem é da área da saúde. Tá? Essa turminha que eu te falei aí, que eu citei antes, que pode usar esteticista, tal, pessoal da MTC, que é Medicina Tradicional Chinesa, esse pessoal. E daqui 1 ano e meio, nós já iniciamos todo um planejamento para lançar a graduação. Tá? Então, para formar pessoas. Aí você, por exemplo, você é uma bancária, mas você quer trabalhar na área de saúde. Aí você vem e faz essa graduação. Aí eu quero trabalhar com patologia, mas não quero ser fisioterapeuta, não quero ser biomédico, não quero ser médico, sabe? Então você vai fazer essa graduação com a gente. Se formou ali, você vai ser um clínico integrativo. Muito bom, isso é muito bom mesmo. Tem algumas perguntas e eu vou colocar aqui para a gente fazer. Alguma restrição para laser terapia ou depilação a laser para pele negra? Não. Para depilação, epilação também? Isso. Não, tem laser hoje que pode trabalhar em pele negra. Tem laser. E laser terapia sem problema nenhum. Sem problema nenhum. É aquilo que eu te falei, a pele negra é aquela pele que a gente tem que trabalhar só com infra em determinadas regiões. Tá? Mas é assim também. Esquentou, que a questão nem é esquentar a luz, porque como é muito pigmentada, a luz não espalha. Sabe? Ela fica mais localizadinha. Muita luz localizadinha no ponto, sem espalhamento, aí acaba gerando um calor maior. É só afastar a fibra ótica. Isso onde tem pele. Você tira a pele, você sabe que todo mundo é a mesma cor, né? É tudo vermelho. Não tem branco, não tem amarelo, não tem pardo, não tem chinês, não tem nem... É tudo vermelhinho por dentro, né? Aí a luz do laser você pode trabalhar sossegado, né? Tem mais uma aqui. Eu posso aplicar todos os dias? Pode aplicar o laser todos os dias? É o ILIB, que é a técnica... O ILIB? Tá, então vamos deixar claro uma situação antes. Lembra que você falou da fotobiomodulação? Lembra? Aí eu falei, fotobiomodulação é o universo que tem dentro, que a gente pode chamar de fotônica também. Então, fotônica e fotobiomodulação é isso aqui. Aí nós temos laser terapia e a gente tem a LED terapia. Dentro da laser terapia, aí nós vamos ter possibilidades terapêuticas, desde que o equipamento seja muito bem desenhado, o desenho industrial dele, essas características que eu falei, tem fibra ótica, etc. Tá? Você vai conseguir executar 14 possibilidades terapêuticas. Por exemplo, para eu atender alguém da hidrodenite, eu vou irradiar o timo.
Então eu pego o aparelho e ponho aqui, ó. Aqui tem o osso externo, né? Externo com S, a clavícula aqui e o osso externo, na base do pescoço. Aí eu ponho aqui dentro, nessa posição, eu consigo irradiar o timo. O timo é uma glândula que ele libera um linfócito T regulador. O que é um linfócito T regulador? Se o seu sistema imunológico estiver down, ele eleva. Se o seu sistema imunológico estiver muito excitado, ele puxa a rédea dele. Sabe? Então, timo é uma aplicação universal. O que é aplicação universal? Sistema imunológico é uma inflamação. Inflamação é a doença que nós temos. Nós temos uma doença só, a inflamação. O resto são patologias. HS é uma patologia da inflamação. Se o organismo da pessoa não estiver inflamado, se o terreno biológico não estiver inflamado, ela não vai ter HS. Sabe? E isso, por que ela tem HS? Isso entra no tal da DCNT. Doenças crônicas não transmissíveis, que a HS entra nessas coisas, e é uma diátese. O que é diátese? É a propensão do organismo a determinadas doenças. Então, tem pessoas que, pela estrutura dela, pela genética dela, ela tem a propensão dessa inflamação desencadear HS. Tá? Mas é só inflamação. Então, essa técnica que a gente fala aí de aplicar no timo, eu vou trabalhar modulando o sistema autoimune da pessoa. Então, às vezes, o sistema da pessoa para HS está muito fraco. A gente dá uma subida nele. Faria outra coisa. Eu irradiaria o baço dele. Eu irradiaria, além do baço dele, a tireoide. A tireoide. Quando eu irradio a tireoide, eu melhoro o trofismo do organismo da pessoa. E tem uma dessas técnicas, então eu falei, ó, essa que eu falei para você, eu chamo de focal. Essas coisas tudo invenção minha, viu mesmo? Focal. Eu pego o órgão por dentro. Tá com esteatose hepática, irradia lá. Tá? Então, focal. Aí depois a gente tem MTC. Eu ouvi do médico outro dia. Se eu soubesse que o laser fazia o que está fazendo aqui, eu jamais teria usado agulha. E com o pessoal que tem HS, não é recomendado usar agulha. Você pode desencadear ali um processo de infecção. Tá? Diabético, etc., idoso, criança, tudo. Então, você substitui plenamente a agulha pelo raio laser. Tá? Então tem, ó, falei o focal, falei de MTC, que você faz acupuntura com laser e tal. Aí tem outra que a gente pode usar na HS, eu estou vendo que às vezes eu vou ter que usar, que é a terapia fotodinâmica. Quando eu coloco um corante, e irradio o laser em cima desse corante. Não tem nenhum bichinho vivo dentro desse planeta que não morre quando você fizer PDT. Chama PDT, fotodinâmica terapia, ou terapia fotodinâmica. Então, se eu colocar o azul de metileno, que é um corante, numa infecção de HS e entrar com a laser terapia, eu mato tudo. Eu mato tudo. Qualquer bichinho que está vivo ali, com uma sessão eu faço isso. Eu nunca precisei fazer 2 sessões para atingir esse objetivo. Então, você vê, eu falei de algumas, né? Uma delas se chama ILIB. ILIB, lembra? A fotobiomodulação, laser terapia, ILIB. Laser terapia, por exemplo, se eu for aplicar numa ferida de HS, isso que eu fiz no rostinho da menina, que eu te falei que já tinha uma parte durinha ali dentro, foi laser terapia pontual. Eu peguei o laser, coloquei lá, liguei e deixei ali. Essa é a laser terapia pontual. O ILIB, você pega um vaso sanguíneo, de preferência uma artéria. Então pode ser artéria radial, pode ser a poplítea, que fica aqui atrás do joelho, pode ser a tibial anterior, sabe? Pode ser assoalho de boca, pode ser nariz. Hoje, de longe, a minha melhor opção é a carótida, a artéria carótida. Onde você sente o pulso bater? Percebe quando a pessoa vai ver se o indivíduo lá está morto ou não? Ele vem e pega aqui. Você sente lá, tá vivo. Então é aqui. Aí você põe em cima dele. Por que eu gosto disso aqui? O calibre dela é mais grosso. Está perto do sistema que rege todo o nosso organismo, que chama-se eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenal. É isso que vai equilibrar nosso organismo todo, que trabalha diretamente no terreno biológico. É o eixo mais importante que nós temos no nosso organismo. E do ladinho dele passa um sujeitinho que chama-se nervo vago. Ele chama de nervo X, que é o 10º par de nervo craniano. Esse nervo, por volta de 90% das fibras dele, é aferente, são fibras aferentes. O que são fibras aferentes? Ele pega tudo que tem de informação do corpo e leva lá para esse eixo HPA.
sabe? Então, quando eu estou fazendo o ILIB aqui na carótida, eu estou irradiando o vago também. Matou a pau. Isso é extremamente importante, porque é essa atitude que vai fazer o meu organismo desinflamar inteiro. Além de aplicar aqui com o nervo vago, então eu vou em 3 pontinhos aqui no pavilhão auditivo, que tem aqui na base da hélice, eu aplico 3 pontos ali, porque ali também tem as inervações do nervo vago, das fibras aferentes do nervo vago. O nervo vago é extremamente importante na HS. Por quê? Toda região inflamada está numa simpaticotonia, sistema simpático. Essa pessoa precisa estar no sistema parasimpático. Na verdade, ela precisa ter um equilíbrio entre simpático e parasimpático. Toda região inflamada está numa simpaticotonia. Quando eu faço o laser aqui, eu pego o vago é o maior nervo parasimpático do nosso organismo, e aí, além de dar esse feedback que está tudo bem, porque o sangue, eu trabalhei no sangue, no que a gente, de propriedade hemorreológica do sangue, no potencial zeta do sangue, no sistema coloidal, nas características coloidais do sangue. Isso por nervo vago, quando ele pega, ele leva para lá, ele tem um feedback positivo. O organismo todo se restabelece de toda doença. Tá? Então o mecanismo é esse aí. ILIB, ele faz isso aí. O ILIB não vai trabalhar na HS, lá onde está a ferida, ele não trabalha, mas ele trabalha na causa. Ele trabalha na causa, que é muito importante. É extremamente importante. Não adianta você fazer o trabalho lá e você esquecer de como está o terreno biológico. O problema de origem, o gatilho, é o terreno biológico. Então, que fica bem claro. Laser terapia é uma coisa. O ILIB é uma das terapias que se faz com a laser terapia. Tem muita gente que compra aparelho de ILIB. Não é aparelho de ILIB, é aparelho de laser que para fazer também o ILIB. Tem uma terminologia nesse meio aí, né? Tem mais uma aqui. Qual a previsão para termos esse protocolo? Minha filha perguntou, mas é isso aí, né? Ainda tem que fazer os testes, terminar e completar essa fase, né? Vai ser meio complicado a gente fazer esse desenho, porque nós temos as fases da HS, né? Nós temos as fases. E aí nós vamos montar protocolo para cada fase. E depois de montar o protocolo para cada fase, aí nós vamos ter que montar um pós-tratamento. No pós-tratamento, como que você faz para você manter o seu tratamento que fez que... É justamente o tema esse, é manter. Né, para a pessoa continuar saudável e ela dominar quando tiver alguma possibilidade de surgir alguma outra lesão. É bem difícil responder isso aí. Meio difícil. Eu vou chutar, tá? Eu vou chutar que, olha, o ano passa tão rápido. Ele passa muito rápido. Eu diria para você que seria alguma coisa para o começo do ano que vem. Chute puro, hein? Na cara dura mesmo. Eu estou sendo otimista. Porque tem que fazer. Sabe por quê? Nós queremos fazer disso aí uma publicação científica. E aí você precisa respeitar tudo, precisa ir para comitê de ética, é bem complicado. E a principal coisa aí é fazer um pré-projeto que é esse desenho que você faz para apresentar para o comitê de ética, para eles aprovarem isso direitinho, pianinho, porque nós vamos trabalhar com gente, né? Nós vamos trabalhar com gente. É aí que a gente precisa fazer um desenho bem fiel mesmo, senão é etapa que a gente tem que ficar indo e voltando, aí não dá. Aprendi isso no meu doutorado. Laser terapia pode ser feita em todos os graus da hidradeniite? Todos. Desde do preventivo até o último grau dela. Até pós-operatório. Laser terapia, que para quem tem HS, vai precisar da laser terapia a vida inteira. Em qualquer fase. Por isso que eu digo, dependendo. Sempre, dependendo de como ela processa no organismo da pessoa, do paciente, ela vai ter que trabalhar em diferentes intensidades. E o legal é que, por mais que você aplique o laser, seja numa sessão, seja durante um dia inteiro, seja durante a vida toda, num ponto só, você nunca vai estragar o tecido, você nunca vai induzir a problemas relacionados a tumor. Aliás, pelo contrário. Pelo contrário, você evita que o tumor ali se manifeste. Bastante pergunta aqui na minha.
A pós-graduação seria em fotônica, nomenclatura? Se seria só em fotônica? Na verdade, acho que seria. Ela está perguntando se o nome a nomenclatura da pós-graduação vai Pós? ser fotônica. Isso. Não, vai ser saúde integrativa. Pós-graduação em saúde integrativa. Aí a fotônica é uma das terapias que nós vamos ensinar lá. Lá vai ter MTC, vai ter óleos essenciais, tudo que usa o ozônio, tudo que usa na terapia integrativa. As PICs, né? PICs. Acho que das questões da hidradeniite a gente terminou, mas tem algumas outras questões aqui, e acho que a primeira é essa aqui, ó. Posso tratar dermatite com LIB? Pode. O INIB é extremamente indicado. Tudo que for do sistema do sistema autoimune na pessoa, tudo, qualquer síndrome que tiver, é o INIB que trabalha. Agora, quando a pessoa tiver, por exemplo, ferida, onde tem a dermatite, aí aplica o laser ali, entra com laser pontual. Aí já é outra técnica. Se você sabe fazer acupuntura, vai com laser nos pontos de acupuntura. Quais são os pontos para você trabalhar no órgão que está relacionado com isso? Aplica lá no timo, vai para o externo, entra no forame magno. São vários pontos. Seroma, ali, terapia pro seroma. Seroma? Isso. Se pós-operatório, ela fala? Não sei se é para pós-operatório. Ela só colocou se o seroma também. Também. Sem problema nenhum. Você não pode aplicar onde tem hematoma, porque às vezes a região é muito escura e tem aquele problema que eu falei de afastar a fibra. Mas tem toda a indicação. Tem uma aqui que falou assim, ó, queijo não é um problema para quem tem alergias e intolerância. Deixa eu ver aqui o finalzinho que ficou faltando. Magno Moura. É que no caso da hidradeniite, a gente até falou isso na nossa live ontem com a nutricionista. O problema para os portadores é que a caseína, ela ajuda no nosso processo inflamatório. Então, todo esse universo do queijo, leite derivado, a gente geralmente não é recomendado. Então você já respondeu. Diferente. Essa aqui o senhor já respondeu, que foi aquela que o senhor falou do universo da fototerapia, do ILIB, da vermelha, do infravermelho também. Perguntaram se pode tratar a acne e o azul metileno. Acne? A acne inflamatória. Deixa eu falar um pouco da luz azul. Claro. A luz azul é o seguinte, ela tem uma ação bacteriostática sobre bactérias gram-positivas, tá? E não são todas as bactérias que estão dentro das lesões que são gram-positivas. Então a luz azul ali não vai ter função. Então na acne nós temos o próprio Neobacterium acne. Então essa bactéria, ou essas bactérias, elas têm uma porfirina chamada PP9, protoporfirina fotossensitiva 9. Quando bate a luz azul sobre essas bactérias, elas liberam um radical livre extremamente reagente, chama oxigênio singleto, que mata o bichinho. Acaba matando o bichinho. Tá? Mas só essas bactérias. Então, na HS, o LED azul ele vai ter ação na HS que está bem superficial, porque a luz azul não penetra na nossa pele. É micras. Ela passa da epiderme, chega um pouquinho na derme, ela não chega lá no folículo pilosebáceo, para você ter ideia. Tá? Então, se essa acne estiver bem superficial, essa acne inflamatória, o LED azul vai muito bem ali. O laser, aí nesse caso eu usaria o vermelho e o infra, o laser aí, ele é muito importante para, por exemplo, o processo de cicatrização dessa ferida. Porque é uma ferida, a acne é uma ferida. Tá? Por quê? Porque senão essa pessoa vai passar a vida toda dela se rastejando nas mãos de médico, de esteticista, por causa das famigeradas cicatrizes acneicas, que ninguém, nada dá conta disso na vida dela. Então, quando você entra com laser, você restabelece o tecido normotroficamente, ou seja, fica liso ali, nem parece que a pessoa teve acne.
Então a resposta é sim, a acne inflamatória, o ILIB, antes de mais nada, porque a acne é de terreno biológico também, e aí o pontual. Tem uma aqui que eu vou perguntando tá, sobre laser para pós-operatório de hérnia de disco. Eu já aprendo, já vou aumentar o gancho. Também perguntaram na caixinha, até tinha esquecido, tô olhando aqui, sobre o laser. Ele pode ser feito tanto no pós-operatório da cirurgia dentro do limite, quanto após? Você perguntou, fazendo um link, né, com as pessoas, se na da cirurgia faz pré e pós-operatório. Pré e lib. Pré e lib. Lib, pelo menos 1 hora por dia. Sabe? O processo de reparo é fantástico quando você trabalha com lib. Porque você trabalhou o terreno biológico, você tirou a fonte de energia para tudo de ruim que está acontecendo no corpo da pessoa. No caso aí da hérnia de disco, tem situações, tem um livro muito legal do Norman Doidge, chama O Cérebro que Cura. E no capítulo 4 desse cérebro está escrito lá, o nome do capítulo é Reprogramando o Cérebro com Luz. E aí ele fala ali que o laser, a laser terapia, ela pode regenerar cartilagem perdida das articulações. Tá? E muitas vezes você pode até tirar a pessoa de fila de cirurgia quando você trabalha com laser em hérnia de disco. Mas você não só trabalha a própria hérnia com laser, evitando às vezes, só se tipo, o negócio estiver muito estragado mesmo, né? Aí vai para a cirurgia. Como é extremamente indicado tanto o pré quanto o pós-operatório de cirurgia de hérnia de disco. Entendi. Eu acho que tem umas 2 ou 3 caixinhas aqui pedindo para perguntar qual é a diferença entre... Tem isso? ILIB vermelho e ILIB infra ou é o laser infra? Não, eu acho que o que estão perguntando é sobre laser vermelho e laser infravermelho. A gente está vendo a confusão do nome já? As pessoas têm o primeiro contato com a fotônica no ILIB, e aí já tudo é ILIB, tudo é ILIB. Assim, clinicamente, o vermelho tem umas indicações e o infravermelho tem outras. Então, por exemplo, acreditava-se antigamente que o laser vermelho, o laser infravermelho era para dor. Qualquer situação que tenha dor, todo mundo já pegava o infravermelho e aplicava lá, sabe? Hoje nós sabemos, através de publicação mesmo, que para dor profunda, infravermelho, para dor superficial, vermelho. Então, numa hérnia de disco, por exemplo, essa dor é profunda ou essa dor é superficial? Os dois. Quando você pega uma dor lá no tendão de Aquiles, é uma dor profunda ou uma dor superficial? Os dois. Você pega o tendão de Aquiles com a tua mão, assim. Os dois. Então, muita gente confunde isso. Quando se fala em tendão, é coisa profunda. Claro que não. Claro que não. Você pega o tendão com a mão. O tendão é muito mais superficial do que profundo. Entra com as duas cores. Vermelho a gente vê, infravermelho a gente não vê. Tá? Então, tem umas características. Em termos de terapia, eles são bem próximos um com o outro, mas eles pegam caminhos diferentes. Por exemplo, a produção de energia. O vermelho, ele é absorvido no citocromo C oxidase, na última fase da cadeia de produção de energia, que é o ciclo ali. O ciclo do Krebs é o primeiro, né? É o segundo, é o do meio, intermediário. Debaixo dele tem a cadeia de transporte eletrônico, ou fosforização oxidativa. A luz do laser é absorvida ali, no citocromo C oxidase, na última fase da respiração, sabe? Do transporte eletrônico. Quando ele está pegando o NAD, o FAD, a nicotinamida, adeninocleotídeo, flavina, e está transformando em ATP, adenosina trifosfato, que nada mais é do que a moeda energética do nosso organismo. Nada acontece dentro do seu organismo sem ATP. Sem ATP. Tá? O infravermelho, ele trabalha na membrana da mitocôndria, ele ioniza a membrana, ele polariza a membrana da mitocôndria e aí facilita a troca iônica. Quer dizer, de uma forma, o infravermelho produz ATP, produz energia. De outra forma, o infravermelho produz energia, produz ATP. Mas é muito próximo do outro. Agora, os dois juntos é extremamente necessário, meu. É a Sol, né, que saiu, não entrou mais